programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que participa conosco através da transmissão da Rádio Arca da Aliança, 93.5 FM. Também através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. Vocês que nos ouvem também através da Rádio São José de Mafra, 96.9 FM. Também através das Web Rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Também acolher com carinho aqueles que estão conosco e ajudam a fazer esse programa. Seja bem-vindo, Jefferson. Seja bem-vinda, Júlia. Bom dia, Padre. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que está ouvindo, né? É um prazer estar aqui no meu segundo programa, hein? Muito bem recebido aqui na nossa Curia Diocesana da Diocese. Oi, Júlia. Olá, Jefferson. Oi, Padre. Olá a todos os nossos ouvintes. E como sempre, é um prazer estar em um programa Vida Pastoral. Esse é de edição número 419. A gente aqui já nem vai mais falar equipe completa ou não equipe completa, porque quando a gente fala que tem equipe completa, no outro não tem, e depois tem de novo, e assim vai indo. Vocês vão acompanhando como está o nosso programa, conforme vai tendo as nossas agendas e os períodos de gravação. Mas hoje a equipe completa é eu, o Jefferson e o Padre. Vamos ver na semana que vem. Isso mesmo. Então, acolho a todos vocês, né, que vão participar com a gente desta edição. O programa hoje está recheado de notícias e informações, como sempre. Temos aí os santos da semana, aniversariantes, notícias e como o Padre prometeu na semana passada, hoje também teremos uma breve entrevista, né, uma fala especial do Padre Armando, que mandou um recado pra gente sobre esse mês da Bíblia, né? Estamos em setembro, mês da Bíblia, onde lembramos esse livro que traz a palavra de Deus para nós. Então, continue acompanhando o programa Vida Pastoral e já vou dar um recado no início do programa. Se você não escutou as edições anteriores, ou se você está estacionando o carro agora e não vai conseguir escutar o resto do programa, você pode procurar no Spotify, por Vida Pastoral, ou também no nosso YouTube, por Diocese de Joinville ou Vida Pastoral, o programa em formato de podcast. Muito bem, pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer momento. Se agora você que está nos ouvindo, então, e deseja, esse que é o mês da palavra, a gente sempre deve desejar, ouvir, meditar, rezar, praticar a palavra. Mas você que tem a Bíblia próxima a você, possa pegar no Evangelho, então, de Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 35. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados da Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos no 24º domingo do tempo comum. E a liturgia é desse diálogo de Jesus com os seus discípulos. E ele faz uma pergunta, a primeira: Quem dizem os homens que eu sou? E a mais importante:
E vós, quem dizeis que eu sou? Esse questionamento não é apenas sobre a identidade, mas sobre o reconhecimento da presença viva de Deus em nossa vida através da sua palavra. Desde o início da criação, Deus se revelou a nós através da sua palavra. No Gênesis, a criação ocorre pela palavra. Disse Deus, faça-se a luz. A palavra de Deus não é uma mera coleção de textos antigos, mas um ato vivo e eficaz que transforma a realidade. Quando refletimos sobre a importância da palavra, lembramos que ela é fundamento para a nossa fé e um guia para as nossas ações. No Evangelho, Pedro responde a Jesus dizendo, Tu és o Cristo. Essa confissão de fé é uma resposta direta à revelação da palavra de Deus. Pedro reconhece, pela graça do Espírito Santo, que Jesus é o Messias, o prometido. Mas Jesus imediatamente revela o verdadeiro significado de ser o Cristo, ou seja, sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. Aqui a palavra de Deus nos desafia a ver além das nossas expectativas e abraçar o mistério da cruz. Nesse sábado, celebramos a festa da exaltação da cruz. A cruz era símbolo de morte, mas se torna símbolo de vida eterna, pois através dela Jesus se torna o cordeiro imolado para nos salvar do pecado e da morte definitiva. Portanto, a palavra de Deus não apenas conforta, mas também nos desafia. Quando Jesus diz, quem quiser me seguir renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Ele está nos chamando a uma transformação radical da vida. A palavra de Deus é viva e eficaz, penetrando profundamente em nossos corações e revelando nossas intenções mais íntimas. Muitas vezes preferimos uma fé confortável, uma fé que não exige muito de nós. Contudo, a palavra de Deus nos convida a sair de nossa zona de conforto, a nos perguntarmos, quem é Jesus para mim? Não podemos simplesmente viver uma fé superficial, pois Jesus nos chama a uma entrega total, a renunciar a nós mesmos. Isso não é fácil, renunciar nossos sonhos, projetos, para viver o projeto de Deus, o sonho de Deus. Isso significa colocar Deus no centro de nossas vidas, permitindo que sua palavra nos molde e nos conduza. Seguir a palavra de Deus significa abraçar o caminho da cruz. Essa não é uma cruz de sofrimento sem sentido, mas uma cruz que é carregada em união com Cristo. Quando aceitamos a cruz, nos unimos a Jesus em sua missão de redenção e amor. A cruz que Jesus nos pede para carregar é, na verdade, uma expressão de amor. Ela nos lembra de que a verdadeira vida não se encontra no apego às coisas passageiras, mas na doação de nós mesmos aos outros. A palavra de Deus nos ensina que quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Isso nos diz o próprio texto do Evangelho de hoje. Esse é o paradoxo do Evangelho. É na entrega total de si mesmo que se encontra a verdadeira vida. Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje somos chamados a redescobrir a beleza e a importância da palavra de Deus. Ela é luz para nossos caminhos, força em nossas fraquezas, consolo em nossas angústias. Que possamos, como Pedro, reconhecer Jesus como Cristo, o Filho de Deus, e que essa confissão de fé nos leve a abraçar a cruz com amor e a viver de acordo com a palavra de Deus. E que a Virgem Maria, que celebramos no dia 15, Nossa Senhora das Dores, a perfeita ouvinte e guardiã da palavra, interceda por nós, para que, iluminados pela palavra de Deus, possamos viver em plenitude nossa vocação de discípulos de Jesus Cristo. Padre, muitas vezes a gente fala, em quesito até mesmo popular, digamos assim, na sociedade, cada um tem a sua cruz, é a sua cruz.
Muitas vezes a gente se refere a isso, como o senhor falou, né? Como sofrimento, como dificuldade, enfim. É dessa forma que a gente pode olhar ou tem alguma outra forma da gente falar nesse sentido de cada um tem a sua cruz? Não existe uma resposta única nesse sentido. Primeiro, a cruz, ela pode ser um sofrimento, mas no sentido, o sofrimento pode ser sem sentido. Mesmo que eles venham sofrendo de uma doença, diante de uma morte, uma dificuldade familiar, esse meu sofrimento deve ser entregue, então, aos pés da cruz de Jesus, recordando que ele sofreu muito mais por mim e que esse sofrimento é passageiro e que esse sofrimento é para minha própria conversão, para minha mudança de vida, mas também às vezes para os outros. Então, mesmo uma pessoa que está sofrendo, às vezes no hospital, às vezes é para que aconteça a própria, digamos, restauração da família, outras pessoas sejam convertidas através do sofrimento nosso também. Então, nesse sentido. Mas também a cruz, ela não deve ser em sentido só como negativo, né? Tem pessoas que dizem assim, minha esposa é minha cruz, o meu marido é minha cruz. Não nesse sentido, né, de pesado, difícil, mas a gente, por esse lado que ela é sempre redentora, a nossa cruz também. Mas nunca pode ser comparada à cruz de Jesus, que é muito maior também, né? Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Sinta-se amado e querido, pois é meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é meu amor que cura sua dor, que cura sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas estivessem em mim, que delas não saísse mais dor, e de hoje em diante só saísse amor. Que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura sua dor.
Entrevista. Nesse mês da Bíblia, convidamos o Padre Armando Acquaroli. Nós prometemos no encontro passado, ou seja, no Vida Pastoral de sábado passado. Oi. E por isso, para nos trazer e lhes falar uma mensagem com informações, curiosidades sobre o livro sagrado. Padre Armando é doutor em Bíblia e pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Costa e Silva. Padre Armando vai falar sobre como ler a Bíblia, qual a importância de termos um mês dedicado à Bíblia e a diferença da Bíblia católica das outras Bíblias também. Então vamos acompanhar ouvindo essa entrevista com o Padre Armando. Olá, queridos irmãos que acompanham o programa de rádio Vida Pastoral deste sábado. Deus abençoe a cada um de vocês que nos seguem, que compartilham nossos conteúdos e nos acompanham também através de suas orações. A pergunta sobre quais são as dicas para poder iniciar a leitura da Bíblia é muito frequente para todos nós. Houve um tempo em que se difundiu um método segundo o qual era sugerida a leitura da Bíblia começando das cartas de São João e depois passando pelos evangelhos, pelos Atos dos Apóstolos e só então ir até o Antigo Testamento. É uma metodologia possível e que acabou se tornando bastante difundida, sobretudo aqui no Brasil. Porém, o meu conselho é que, se você quer conhecer mais sobre a Bíblia, é interessante seguir o próprio roteiro que ela mesma apresenta, começando do livro do Gênesis e terminando no livro do Apocalipse. Desta maneira, nós podemos perceber que existe um fio condutor que acompanha toda a história da salvação, começando da criação, passando pela nova criação, passando pelos profetas, pelos personagens marcantes do Antigo Testamento, até chegar ao seu ponto culminante com a vinda de Jesus, a sua vida aqui neste mundo, os milagres que ele fez, os discípulos que ele foi chamando ao longo do seu percurso, enfim, a sua paixão, morte e ressurreição, e depois o percurso das comunidades, até chegar à visão do Apocalipse da Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste. Portanto, começar do Gênesis, terminar no Apocalipse, é um percurso que eu recomendo e que é bem interessante. Claro, alguém pode dizer, mas é muito difícil, e de fato, alguns textos da Bíblia têm a sua peculiaridade, e quando nós começamos a ler, nós temos a impressão de que nós não conhecemos tantas coisas da Bíblia, porque são coisas relativas à cultura, à língua característica de um povo que viveu muitos e muitos anos atrás. Mas, à medida que a gente vai lendo, muitas coisas vão sendo descobertas na própria Bíblia. A própria Bíblia nos dá a resposta para alguns de nossos questionamentos. E aquilo que nós não encontramos ali, nós podemos encontrar ao longo das explicações dadas pela própria tradição da Igreja. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, as explicações patrísticas, que contêm muitos elementos simbólicos, até chegar aos níveis mais modernos de apresentação do estudo bíblico, que são os grandes exegetas, ou seja, os estudiosos modernos da Bíblia, que conhecem da cultura, conhecem da língua, conhecem do contexto em que a Bíblia foi escrita, e a partir disso nos apresentam uma atualização da mensagem da palavra. E além disso, nós temos também a possibilidade de aprender sempre mais sobre a Bíblia participando da celebração da Eucaristia, porque ali, em todas as missas, tem um texto que é lido geralmente na primeira leitura do Antigo Testamento, um texto do Salmo, um texto do Novo Testamento e um texto do Evangelho. Portanto, é a forma de a gente participar da missa e também ler a Bíblia. Se nós participarmos do ciclo de leituras da missa durante 3 anos, a gente consegue praticamente ler toda a Bíblia só escutando as leituras. Claro que não é toda a Bíblia, porque na liturgia foi preciso selecionar alguns textos, mas ali a gente começa a ter um percurso interessante. Então, a minha dica para começar a ler a Bíblia é pegar a Bíblia, começar do Gênesis e terminar no Apocalipse. Existe uma sugestão que, se a gente dividir a Bíblia em capítulos,
e lermos de 3 a 4 capítulos por dia, em um ano nós conseguimos chegar ao fim. Então, quem sabe fica aí o desafio para você ler a Bíblia ao longo deste ano. Deus abençoe. A importância do mês dedicado à Bíblia vem de uma necessidade pastoral da igreja que percebeu a importância de que nós, cristãos, lêssemos cada vez mais a Bíblia. E como às vezes ler esse livro tão grande parece assustador, parece uma tarefa muito difícil de ser cumprida, a igreja muito sabiamente nos apresenta um roteiro em que ao menos um livro por ano nós podemos ler, que é esse dedicado ao mês da Bíblia. Então, na igreja aqui no Brasil, nós alternamos. Um ano é lido um texto do Antigo Testamento, no outro ano, um texto do Novo Testamento. Este ano, o livro que foi escolhido pela CNBB é o livro de Ezequiel, um dos profetas do Antigo Testamento, um dos profetas chamado profeta maior. Ele se insere nesse bloco de livros dos profetas maiores por ser um dos livros que são grandes dos profetas, junto com Isaías, junto com Jeremias. E se a gente quiser também pode acrescentar o livro de Daniel nesse rol dos profetas maiores. Então, ter um mês dedicado à Bíblia é uma forma de nos recordar a importância da Bíblia e que ao menos um livro a gente pode ler ao longo desse mês. Nesse caso, Ezequiel. A diferença entre os livros da Bíblia Católica e da Bíblia Evangélica se dá por conta que o Antigo Testamento dos evangélicos é composto de 7 livros a menos que estão presentes na nossa Bíblia Católica. São os livros que foram conservados na sua versão em grego. Esses livros são, por exemplo, Sabedoria, 1 e 2 Macabeus, Tobias, Judite. São todos livros que eram utilizados desde as primeiras comunidades cristãs e, por conta disso, foram conservados na nossa Bíblia. Outro detalhe que é interessante a respeito das Bíblias católicas e evangélicas é que toda a Bíblia católica, para ser publicada, precisa de uma autorização da autoridade eclesiástica, ou seja, do bispo. Então vai ter sempre lá numa Bíblia católica uma expressão imprimatur. Imprimatur significa pode ser impresso, tem a autorização para ser publicado, essa é a ideia. Portanto, toda a Bíblia, ela nasce também no seio da igreja. Ela é normativa para a igreja, mas o texto que nós utilizamos precisa ser sempre aprovado pela autoridade eclesiástica. Mas o que nos importa é que a gente não pode deixar de ler a Bíblia, continuar estudando, rezando com ela, sobretudo nesse mês, que é o mês de setembro, dedicado à Bíblia. Lembrando que no mês de setembro é o mês em que São Jerônimo viveu, que é recordado na liturgia, e São Jerônimo foi o grande tradutor da Bíblia, um grande homem, secretário do Papa Dámaso, e que torna-se um exemplo de vida cristã, um exemplo de dedicação à leitura da Bíblia. Então, independente de a sua Bíblia ser católica ou evangélica, ela precisa ser lida. Mas o ideal é que a sua Bíblia seja católica, porque daí ela é completa, com todos os livros que estão presentes no cânon e que foram aprovados ao longo dos concílios na igreja. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse programa Vida Pastoral. Que Deus abençoe a cada um. E fica aí o convite para que você não desanime, continue sempre a ler a Bíblia e, sobretudo, a colocá-la em prática no seu dia a dia. Deus abençoe e até a próxima. Agradecemos imensamente o Padre Armando, que tem ajudado tanto a Diocese, por exemplo, no livro Respostas Católicas sobre a Bíblia. Ele ajudou a construir, tem dado formação, então, também em nosso seminário de teologia e também, não só nos seminários, mas também na faculdade de teologia. E em tantas paróquias é chamado também para dar formação sobre Bíblia. Então, é uma pessoa que foi fazer formação e tem contribuído para a nossa Diocese. Então, Padre Armando, muito obrigado por sempre ajudar toda a Diocese e, de modo especial, por esclarecer muitos assuntos sobre a Bíblia também nesse programa Vida Pastoral. Notícias da Diocese.
Bom, a gente começa o quadro de notícias com uma festividade, né? Então, porque a Rádio Arca da Aliança, a primeira rádio que começou a transmitir aqui o Vida Pastoral, celebra os seus 19 anos com uma festa, inclusive, neste sábado. O evento começa a partir das 4 horas da tarde na casa-mãe da comunidade Arca da Aliança, que fica no bairro João Costa, em Joinville, e o público vai conferir, então, o show com a banda Louvaneirão. Vai ter sorteio de brindes, praça de alimentação e a presença dos comunicadores da rádio. Então, mais uma vez, os parabéns para a Rádio Arca da Aliança. E agora o nosso próximo assunto é sobre um evento, sobre um marco esperado nessa diocese, que será a 48ª Assembleia Diocesana de Pastoral. Então, no sábado que vem, neste horário, todos nós estaremos na Assembleia Diocesana de Pastoral. Dia 21 de setembro, acontece a Assembleia, das 7 às 17 horas, na Cúria Diocesana de Joinville. Essa é uma das datas mais importantes do calendário diocesano, como eu já comentei, onde são convidados a participar todo o clero, religiosas, coordenadores diocesanos de pastorais, movimentos eclesiais e escolas, coordenadores de CMPPs das paróquias e também um convidado, do pároco de cada paróquia. Neste dia são repassados recados importantes e também é um momento de tomada de decisões que irão impactar todas as comarcas, paróquias e também, claro, o nosso secretariado de pastoral. Então, se você faz parte desses convidados, não esquece de confirmar sua presença, anotar na agenda e vir participar conosco dessa assembleia. Mas e aí, Padre Gélio, como coordenador diocesano de pastoral, um dos responsáveis por realizar esse evento, como é que tá o coração? Muito ansioso? Muitas funções ainda? Muita coisa para organizar? Com certeza é uma expectativa grande, porque a Assembleia Diocesana é que ela dá o rumo, o horizonte daquilo que a gente quer. E de modo especial, dentro da Assembleia, nós tratamos como ponto central o nosso plano diocesano de pastoral. Ele foi aprovado de 2023 a 2033. Então nós teremos um momento de avaliação, como é que está caminhando aquilo que a gente votou para que pudesse acontecer nos primeiros 2 anos de cada pilar, Lembrando que a gente caminha conforme as diretrizes a nível de Brasil. E por enquanto vai ser votado novas diretrizes maio do ano que vem, mas por enquanto nós temos os chamados 4 pilares. Então, temos o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da ação missionária. Então, a gente vai estar vendo aquilo que foi realizado nos últimos 2 anos e também votando nos próximos projetos desses mesmos pilares que nós queremos caminhar pelo menos para os próximos 2 anos. A gente vai dando passos, Não é que a gente já vai dizer, vamos fazer tudo, mas a gente foi escolhendo alguns projetos e dando os passos de 2 em 2 anos. E claro que a Assembleia é todo ano, e todo ano a gente está avaliando e revendo esses nossos projetos, E quando a gente fala que a Assembleia é um dos maiores eventos que a gente faz todo ano, Padre? Não dá pra comparar, é claro, com a Festa das Vocações ano passado. Não é tanta gente assim. Mas é um evento que a gente lota o auditório da Cúria, São mais de 400 pessoas participando da nossa Assembleia. Isso, com certeza. E por isso, a Júlia já falou de quem representa, Então, o nosso clero, religiosas, leigos e todos os movimentos. E ali, então, nós durante todo esse dia dedicado, à nossa vida pastoral da vida da igreja, o bispo que conduz essa assembleia, como coordenador de pastoral, eu estou junto ali, mas quem convoca e quem conduz é sempre o bispo e os demais padres ali, com a sua presença, ela é vital, Então, você que é nosso ouvinte, incentive, então, os líderes e coordenadores das suas paróquias, para participar. E depois, quando voltar, pergunta como foi. Com certeza. E desde já a gente pede orações pela Assembleia, Padre? Sim, sim. Isso, então é importante. Eu não vou poder participar da Assembleia. Como é que eu vou ficar sabendo da Assembleia? Então, logo a gente vai estar passando algumas coisas também nas redes sociais e tudo mais. Mas a Assembleia ela vai refletir lá na sua paróquia. Então, participando na sua paróquia, você vai perceber aquilo que foi decidido um pouco na Assembleia também, E outra coisa, Dia 21, próximo programa, estará acontecendo na Assembleia. Mas nada nos impede de, no dia 28, no outro programa, trazermos atualizações sobre a Assembleia. Falarmos um pouco do que foi decidido, de como foi. Então, já fica o convite para você escutar os próximos programas para saber o que aconteceu. Então, em sintonia de oração pela Assembleia Diocesana, que acontecerá no dia 21 de setembro. Muito bem, continuando as notícias aqui, tem as formações do Inário. Desde maio, a Diocese de Joinville lançou o Inário virtual. Então, acontecem as formações em todas as paróquias que irão auxiliar aí a pastoral litúrgica
e os ministérios de música. Todos são convidados mais uma vez a participar e aprender um pouco mais sobre cantar bem a missa. Bom, agora dia 14, então, à tarde, nesse sábado, das 13h30, da 1h30 da tarde até as 5h30, acontece na paróquia São Luís Gonzaga, no bairro Itinga, em Araquari. Então, nesse momento, vão se reunir os músicos da paróquia São Luís Gonzaga, da própria São Luís Gonzaga do Itinga, na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Barra do Sul e da paróquia Senhor Bom Jesus de Araquari. Tinha uma de 21, a gente estava divulgando dia 21, só que logicamente dia 21 vai ter a Assembleia Diocesana de Pastoral, então todos os eventos... Foi remarcado. Isso, foi remarcado, exatamente. No dia 28 de setembro, à 1h30 da tarde até às 5h30 também, as formações de inário acontecem na paróquia São João Batista de Garuva. Tem os integrantes da própria paróquia São João Batista de Garuva, também a paróquia Sagrado Coração de Jesus de Piraberaba e a paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Itapuá. E nossa próxima notícia é do Encontrão Jovem no bairro Costa e Silva. Neste domingo, dia 15 de novembro, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do bairro Costa e Silva será o local do 6º Encontrão Jovem, organizado pela CPJ, Coordenação Paroquial da Juventude. Podem participar pessoas a partir de 13 anos de idade. A programação incluirá momentos de oração e atividades de espiritualidade. O evento também conta com acessibilidade em Libras, com o apoio da Pastoral do Surdo da Diocese de Joinville. O 6º Encontrão Jovem é um evento que começa às 9 da manhã e encerra com a Santa Missa às 7 da noite. Temos também o Seminário pelo Direito à Vida. Vai ser no dia 28 de setembro. A Diocese de Joinville vai realizar então a 7ª edição do Seminário pelo Direito à Vida e o tema é Idosos, Memória Viva da Nossa História. O evento será no auditório da Cúria Diocesana, das 7h45 da manhã até o 12h15. E a programação conta com palestras da irmã Terezinha Tortelli e do doutor João Batista. As inscrições devem ser feitas em um formulário online e o link está na área de notícias do site diocesejoinville.com.br. Os participantes são convocados, então, a levar produtos de higiene pessoal, fraldas geriátricas ou leite. E agora a gente vai falar sobre uma live sobre indulgências plenárias. Neste mês de setembro ainda acontece a live de formação sobre indulgências plenárias para todos os ministros auxiliares da comunidade, conhecidos como MAC. Mas é claro que toda a comunidade, todo o povo é convidado a participar. Será no dia 28 de setembro, com início às 2h da tarde, no Facebook e YouTube da Diocese de Joinville. A participação é com o padre Jackson Rampelotti, que irá nos falar sobre as indulgências plenárias, e os ministros Alcides e Alessandra, que são da coordenação diocesana do MAC. Ano que vem, a igreja celebra o Jubileu 2025, com o tema Peregrinos da Esperança. Entre as diversas atividades, os fiéis poderão obter a indulgência plenária, peregrinando em alguns lugares sagrados e participando de momentos de oração, celebração e reconciliação. A indulgência plenária é um dom inestimável de misericórdia divina e acontece em todos os anos jubilares. Então, mais uma vez, eu reforço o convite. Quem está organizando é a coordenação diocesana do MAC. Então, todos os ministros auxiliares da comunidade estão convocados a assistirem essa live. Porém, ela estará disponível e aberta para todos aqueles que tenham interesse em conhecer sobre indulgências plenárias. Por isso, se você é catequista, se você é uma liderança de uma pastoral de um movimento, e o ano que vem, como a gente vai falar tanto em indulgência plenária, sobre o jubileu, então não perca também a oportunidade de assistir, acompanhar essa live. Então não é exclusiva só para ministro, todo mundo pode estar acompanhando. Agora vamos falar sobre o Terço dos Homens, porque tem um encontro diocesano do Terço dos Homens. O evento será no dia 29 de setembro, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Oxford, em São Bento do Sul. O tema do encontro é Maria, Estrela da Evangelização, e o lema, a Igreja em Oração Unida à Mãe de Jesus. O encontro diocesano do Terço dos Homens, um evento que vai contar com animação, palestras, testemunhos, a oração do Santo Terço, lógico, e a Santa Missa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas, então, até o dia 20 de setembro. Não perca, então, a chance de participar dessa jornada espiritual. Antes de irmos para a próxima notícia, só lembro que a inscrição para o evento do Terço dos Homens é por grupo. Então, você, coordenador do seu grupo, cadastra lá, inscreve quantos homens irão com você e com o seu grupo para São Bento do Sul.
Mas agora a gente vai falar sobre encontros de acólitos. Então essa notícia é para você que faz parte da comarca de Jaraguá do Sul. A paróquia São Francisco de Assis, do bairro Centenário, recebe o encontro dos acólitos da comarca de Jaraguá do Sul. O evento será no sábado, dia 28 deste mês, no período da tarde, com início às 1h30. O encontro tem o objetivo de promover a comunhão, a formação litúrgica e o fortalecimento da espiritualidade dos acólitos. Além disso, será uma oportunidade de integração entre os membros, que desempenham essa importante função nas celebrações religiosas da nossa igreja. As inscrições para o encontro de acólitos da comarca de Jaraguá do Sul estão abertas até o dia 20 de setembro e podem ser realizadas por meio de um formulário no site da Diocese de Joinville, na nossa área de notícias, no nosso Diocese Informa. A paróquia também convida a comunidade para participar, nesse caso, do Cerco de Jericó, que vai acontecer de 29 de setembro até o dia 5 de outubro. O evento é uma oportunidade aí de intensa oração e reflexão. Lembrando que a programação diária do Cerco de Jericó conta com adoração ao Santíssimo Sacramento, das 6 da manhã até as 7 horas da noite, durante esse período, Depois aí tem sempre a oração do Santo Terço, seguido de celebrações da missa às 19h30, às 7h30 da noite. Além disso, a comunidade vai contar com confissões disponíveis durante todo o dia, permitindo que os fiéis busquem, então, a reconciliação e renovem o seu compromisso espiritual. Aniversariantes da semana. E agora a gente vai começar os aniversariantes da semana, aqueles que fazem aniversário de 14 a 20 de setembro. Então, neste dia 16 de setembro, faz mais um ano de vida o padre Alberto Luiz Huber, do noviciado Nossa Senhora de Fátima. Neste dia 16 de setembro, faz mais um ano de vida também o padre Haroldo. Já no dia 19, faz mais um ano de vida Dom Murilo. Ele tá fazendo 80 anos, eu acho, né, Jefferson? 80 anos, 80 longos e saudáveis anos. Então, fica aqui o nosso parabéns especial a Dom Murilo. E no dia 19, também mais um ano de vida o padre Fábio Almeida. E completando essa lista de aniversariantes de vida do dia 19 de setembro, Padre Elias. Parabenizando todos os padres que celebram o dom da vida, não tem nenhum celebrando a ordenação, nenhum diácono também. Mas a você que também está em casa e nos acompanhando e também está comemorando o seu aniversário de nascimento, também o seu aniversário de matrimônio. Que Deus abençoe a você, abençoe sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade. Agora vamos trazer então os santos desta semana de 14 a 20 de setembro. O padre já comentou então, na sua reflexão, padre, sobre o dia da exaltação de Santa Cruz, agora no dia 14. A Santa Cruz então é uma fonte de santidade e símbolo revelador da vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e o demônio. É na cruz que encontramos o maior sinal de amor de Deus. A festividade de Santa Cruz está ligada à dedicação de duas importantes basílicas construídas em Jerusalém por ordem na época do imperador Constantino, filho de Santa Helena, que já também explicamos aqui. Uma basílica foi construída no Monte Gólgota e a outra foi no lugar em que Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou pelo poder de Deus. A dedicação dessas duas basílicas remonta ao ano de 335, quando a Santa Cruz foi exaltada ou então apresentada aos fiéis. Foi encontrada por Santa Helena e roubada pelos persas e depois resgatada pelo imperador Heráclito. Não faz muito tempo que falamos no Santo do Dia sobre Santa Helena. Foi então isso agora mesmo. A gente falou sobre a exaltação da Santa Cruz. Mas no dia 15, como o padre também já comentou, celebramos Nossa Senhora das Dores. É a devoção especial às dores de Maria, a mãe de Jesus. É a Mater Dolorosa, tradição muito difundida sobretudo nos países do Mediterrâneo a partir do final do século XI. Em 1814, o Papa Pio VII incluiu essa devoção no calendário litúrgico romano, ficando dia 15 de setembro, ou seja, no dia seguinte à festa da exaltação da Santa Cruz. A devoção a Nossa Senhora das Dores possui fundamentos bíblicos, pois é na palavra de Deus que encontramos as 7 dores de Maria. A primeira dor, quando o velho Simeão profetiza que uma lança transpassaria de dor o seu coração imaculado. A segunda dor de Maria é a fuga para o Egito. Depois a perda do menino Jesus. A quarta é a paixão do Senhor. Depois vem a quinta, que foi a crucificação de Jesus. A sexta dor é a morte de Jesus. E a sétima dor de Maria é a sepultura de Jesus Cristo.
Lembrei agora também do terço que é rezado lá pelos fiéis do Padre Aloísio, lá em Jaraguá do Sul, e um dos terços que também reflete sobre as dores de Maria. Fica o convite, inclusive, né? Claro. Se você ainda não conhece o espaço do Padre Aloísio Boing, né? Que fica anexo à paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Nereu Ramos, de Jaraguá do Sul, é uma ótima oportunidade de conhecer. Inclusive, todo dia 17 do mês tem missas o dia inteiro na paróquia Nossa Senhora do Rosário. E também o espaço você pode conhecer onde era a casa que o Padre Aloísio morava, conhecer as irmãs que cuidam de lá, ver inclusive esse processo, né, de onde se reza o terço com as 7 dores de Maria. Então, Sim. aproveitamos já o convite. Outras paróquias também tem. Agora recordei que a paróquia São Sebastião, em Jaraguá do Sul, também tem um espaço subindo em direção à casa paroquial, também tem um espaço de oração com as 7 dores de Maria. Já rezamos lá, né? E rezamos lá. No dia 16 celebramos Santos Cornélio e Cipriano. Eles foram canonizados no mesmo dia, mas com 5 anos de diferença. Sobre Cornélio, ele foi eleito Papa em Roma no ano 251, após alguns anos sem ninguém ocupar o cargo devido à perseguição do imperador romano Décio. Cornélio era reconhecido como homem de fé, justo e amoroso. Sua eleição como Papa foi contestada por Novaciniano, que acusava Cipriano de ser muito indulgente com aqueles que haviam renegado a fé ou se separavam da igreja. Por causa dos êxitos obtidos com sua pregação, foi processado e exilado para o lugar hoje chamado de Tavecchia. São Cornélio morreu decapitado. Foi sepultado nas catacumbas de São Calixto. Inclusive, eu tive a oportunidade em 2011 de ir nessas catacumbas de São Calixto. Então, essas catacumbas são cemitérios em Roma, muito conhecido por conter os túmulos de papas e dos primeiros cristãos. Cornélio nasceu, então, em Roma no ano 180. E agora São Cipriano, viveu no século III. Quando o pagão era um ótimo advogado e mestre de retórica, até que, provocado pela constância e serenidade dos mártires cristãos, foi o que se converteu entre 35 e 40 anos de idade. Diante da perseguição do imperador Décio, em 249, Cipriano escolheu se esconder para continuar prestando serviços à igreja. No ano 258, o santo bispo foi denunciado, preso e processado. Existem as atas do seu processo de martírio que relatam suas últimas palavras do saber da sua sentença à morte. Ele disse, graças a Deus. São Cipriano nasceu na cidade de Cartago, onde atualmente é a Tunísia. E no dia 17 de setembro, comemoramos o dia de São Roberto Bellarmino. Ele teve uma excelente educação humanista antes de entrar na Companhia de Jesus em 1560. O Concílio de Trento tinha acabado de terminar e para a Igreja Católica era necessário fortalecer e confirmar a sua identidade também em relação à Reforma Protestante. A ação de Bellarmino se insere neste contexto. Ele foi o primeiro pai espiritual dos alunos jesuítas do Colégio Romano, entre os quais conheceu e dirigiu São Luís Gonzaga, e mais tarde, superior religioso. Por causa de sua importância como formador, o Papa Clemente VIII o elevou a cardeal. Passou seus últimos anos de vida escrevendo vários livros sobre espiritualidade. Ao lê-los, o povo cristão ainda hoje recebe grande edificação. Ele morreu em Roma em 17 de setembro de 1621. E ele nasceu em 4 de outubro de 1542 em Montepulciano, na Itália. 18 de setembro é o dia de São José Cupertino. Seu nome de nascimento é José Maria Deza. Por causa da falência financeira da sua família, ele nasceu em uma estrebaria como Jesus. Muito humilde e com pouco estudo, ele mesmo se deu o apelido de irmão burro. Apesar disso, é padroeiro dos estudantes por conta do dom da ciência infundida. Ele se dedicava então aos trabalhos manuais e aos serviços dos mais pobres. Em momentos de profunda oração, São José Cupertino era conhecido por ficar em estado de êxtase e levitação, principalmente quando pronunciava os nomes de Jesus e Maria. Ficou famoso por suas curas e juntar multidões em busca de milagres. Isso obrigava os seus superiores a transferi-lo diversas vezes de convento. Morreu com 60 anos em 1663 e foi canonizado por Papa Clemente XIII em 1767. Nasceu então em Cupertino, por isso que São José Cupertino,
é na Itália, 1603. Dia de São Januário, conhecido também como Januário de Benevento. Ele foi bispo da cidade vizinha Anápolis, na Itália. Era um homem bondoso e sábio, dedicado a Cristo até o fim. Durante o governo do imperador Diocleciano, ele foi preso e condenado a morrer devorado por leões. No entanto, registros afirmam que, ao invés disso, ele foi decapitado longe dos olhares do público. Sua morte ocorreu no ano 305. Logo após sua morte, cristãos conservaram seu sangue em uma ampola e hoje, até hoje, depois de tantos anos, tantos séculos, ele repousa na Catedral de Nápoles. O mais incrível é o milagre que ocorre anualmente, no dia da sua festa. O sangue que estava sólido se torna líquido novamente diante dos olhos dos fiéis. Isso se torna um testemunho vivo da sua intercessão, um verdadeiro mistério de fé que desafia a ciência e toca a alma dos devotos. Então é marcante porque todo ano passa na televisão realmente se o sangue dele vai se tornar líquido. E todo ano acontece também esse evento importante e é um dos santos mais venerados da Itália, né? Ele que nasceu e viveu em Nápoles, então, na Itália, no século III. Pra quem é vascaíno, São Januário é bem conhecido. Conhece bastante. Não é o meu caso. E encerrando a lista de santos da semana, no dia 20 de setembro celebramos Santo André Kim e companheiros mártires. Em 20 de setembro é dia de celebrar os 103 mártires coreanos que foram canonizados pelo Papa João Paulo II. No século XIX, o governo coreano não via com bons olhos o cristianismo. Assim, em 1802, foi promulgado um decreto governamental que proibia a crença cristã e também mandava exterminar os cristãos. A perseguição resultou em cerca de 10 mil mortes. Um dos líderes católicos foi o padre André Kim Taegon, nascido em 1821. Ele foi considerado o primeiro sacerdote coreano. Foi ordenado em Macau, trabalhou secretamente na Coreia. Na data da canonização que marcou os 200 anos do início da evangelização da Coreia, o país contava com 1.400.000 católicos. Então essa reflexão de Santo André Kim, lembro aqui que o que leva, né, a perseguição dos cristãos e que evangeliza, né? Então é como bater bolo, né? Quanto mais você bate, mais cresce. E foi o caso aqui desse martírio de Santo André Kim. E eu lembro também, sempre quando tem missa, quando tem o santo mártir, a estola, né? As vestimentas são vermelhas, né? Me chamou a atenção. Então, a gente também lembra isso em tantos países na Ásia e na África, onde que a minoria é católico, ali muitas vezes outras religiões ou seitas ou tribais acabam perseguindo a fé cristã e de modo especial o catolicismo, mas é ali que tem mais crescido o catolicismo também, seja na Ásia e na África. Então todos nós somos chamados à fidelidade em Cristo, todos nós somos chamados a viver a santidade. Talvez você não vai levitar como São Cupertino, talvez o teu sangue não vai se tornar líquido depois de tantos e tantos anos, ou talvez você também não vai ser morto como São Cipriano. Contudo, essa santidade a partir do nosso batismo, que a gente possa vivê-la mesmo diante das dificuldades do cotidiano, como dizia na reflexão, seja uma doença, seja uma morte, e que a gente possa, diante dessas dificuldades, também dizer, ter essa maturidade que teve São Cipriano. São Cipriano, antes de morrer, quando sabia que ele ia morrer, estava condenado, ele disse graças a Deus. E que a gente possa dizer graças a Deus quando a gente também souber da nossa morte. Por quê? A morte não deve ser vista, então, também como o fim, mas o início, o encontro definitivo com Deus. E a gente precisa cada vez mais amadurecer para que a gente possa dizer isso. Eu desejo a morte, eu desejo... Porque a morte é um trampolim para a vida eterna, né? Eu preciso passar pela morte para chegar à vida eterna. Então, agradecer a cada um de vocês que nos ouviu, acompanhou as notícias da nossa diocese e rezou conosco. Então, que você possa participar da sua comunidade, ajudar nas pastorais, nos movimentos, também dizer o seu sim quando for chamado.
E nosso programa está se encerrando. Passa a palavra para a Júlia e para o Jefferson para o seu recadinho final. Obrigada, Padre Gélio, obrigada, Jefferson, e a todos os nossos ouvintes do programa Vida Pastoral. Já falei lá no início do programa que o nosso programa também tem versões podcast, né? Mas eu vou reforçar aqui, porque se você começou a escutar o nosso programa pela metade, você pode escutar ele inteiro, não tem problema. É só você pesquisar no YouTube por Diocese de Joinville ou Programa Vida Pastoral, e da mesma forma também no Spotify. Então lá você encontra o nosso programa de várias outras edições, e pode acompanhar com a gente reflexões de outros evangelhos, inclusive versões mais antigas ainda tem o nosso quadro do Você Sabia, então entrevistas, enfim, muitas coisas legais e que envolvem a nossa diocese. Então fica aí o convite para você acompanhar cada vez mais esse programa Vida Pastoral, porque a gente fala sempre, né? Quando a gente fala em vida pastoral, não é a vida da cúria, é a vida da nossa diocese, então inclui as nossas paróquias, as comunidades, nossas pastorais, movimentos e escolas. Enfim, são vocês, os nossos ouvintes, que movem, né, que fazem essa roda girar. Então, o programa é sobre vocês e para vocês. Então, até semana que vem e espero encontrá-los novamente. Muito bem, muito obrigado então pela sua audiência mais uma vez, que você esteve aqui com a gente, na audiência tanto em rádio, quanto também nos aplicativos, né, de podcast. Foi um prazer, uma graça mais uma vez estar aqui. Espero que você tenha um final de semana abençoado, participando das celebrações nas suas comunidades, e convidar você então a acessar nosso site da Diocese de Joinville, diocesejoinville.com.br. Lá você tem as notícias, vai ter o link também para você participar da comunidade do Diocese Informa e receber as nossas notícias aqui. Muito obrigado, ótimo final de semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco Xavier, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.